Questão 66. Determine a área em verde, que está limitada aqui pela reta y igual a 4x mais 16 e pela parte aqui de uma parábola y igual a 2x ao quadrado mais 10. Então, a primeira coisa aqui para você conseguir determinar essa área é que você precisa encontrar quais são esses pontos aqui que eu vou marcar em vermelho. Este ponto aqui e este ponto aqui, que são justamente as interseções. Então, como é que eu encontro as interseções? O modo de encontrar as interseções é utilizando aqui essas duas equações em uma só. Você já tem, por exemplo, o y isolado da primeira equação. Você pode ir e substituir na segunda equação. Então, você tem da primeira equação que y é igual a 4x mais 16. Da segunda equação, você tem que o y é igual a 2x ao quadrado mais 10. Então, se você junta essas duas coisas, você ganha que 4x mais 16 é igual a 2x ao quadrado mais 10, certo? Agora, eu vou passar esse 4x e esse 16 negativo para o outro lado. Então, eu vou ter 2x ao quadrado menos 4x e esse 10 menos o 16 vai ficar menos 6 igual a zero. Essa equação ela vai ficar muito mais simples se você dividir ela por 2 de ambos os lados. Então, ela vai ser simplificada aqui por 2. E aí, como é que ela fica? Ela vai ficar... Vou marcar aqui que eu estou dividindo por 2. Então, eu estou dividindo por 2. E eu vou obter que x ao quadrado menos 2x menos 3 é igual a zero, certo? Então, quais são as raízes aqui que nós temos que determinar? Bem, você vai ter justamente o seguinte, você tem raízes cujo produto é menos 3 e cuja soma é 2, certo? Uma possível solução seria aqui x1 igual a 3 e x2 igual a menos 1. Olha só, o produto desses dois números aqui dá exatamente igual a menos 3, mas a soma dá 2. Então, nós conseguimos aqui encontrar, tá? Nós vamos ter aqui esse ponto tendo x igual a 1, como já era de se perceber da imagem, certo? E nós vamos ter aqui nesse outro ponto o x igual a 3. Mas eu não poderia simplesmente assumir isso, né? Mesmo tendo a imagem aqui, eu não poderia simplesmente ter assumido isso. Eventualmente, essa questão poderia aparecer sem imagem. Determine a área delimitada entre as curvas y igual a 4x mais 16 e y igual a 2x ao quadrado mais 10, tá? Então, eu teria que conseguir reproduzir essa imagem, e aí aqui eu sei que o x é igual ao 3. Ok, então o que é que eu tenho que calcular? Essa área em verde, ela pode ser obtida fazendo o seguinte. Aqui, quando você vai calcular a área, você tem que calcular a integral e a expressão vai ser, você pega o y da função que está aqui acima e subtrai o y da função que está abaixo, porque é como se fosse um ΔY, como se fosse esse comprimento aqui. Qual é a distância entre esse ponto aqui e esse ponto aqui? E a gente vai integrar isso com o x indo do menos 1 até o 3. Então, eu vou ter o 4x mais 16, certo? Menos, aí eu vou ter o 2x ao quadrado mais 10. E aí, quando eu calculo essa integral, eu vou obter a resposta da questão. Então, nós estamos aqui a uma integral de distância de obter a resposta. Então, nós vamos ter, essa integral vai ser, muito bem, aqui eu vou ter menos 2x ao quadrado mais 4x e vou ter mais 6, né? Que 16 menos 10 dá 6. Ok, então falta simplesmente calcular aqui quanto é que vale essa integral. Tá? Para calcular essa integral, nós vamos calcular a integral indefinida. Então, qual é a integral indefinida de x ao quadrado? Seria x ao cubo dividido por 3, só que ainda tem o menos 2 ali na frente, certo? Depois, de 4x, seria o 2x ao quadrado. Ou você pode pensar assim, é 4x ao quadrado dividido por 2, só que esse 2 cancela com 4, então fica apenas 2x ao quadrado. E, por fim, a integral do 6 vai ser 6x. E aí você faz o x variar de menos 1 até 3. Quando você faz essa variação, você vai ter menos 2
vezes 3 ao cubo dividido por 3, mais 2 vezes 3 ao quadrado, mais 6 vezes 3. E depois vai subtrair o que você obtém quando x é negativo, ou seja, quando x é menos 1. Tá, quando x é menos 1, x ao cubo também é menos 1. E aqui, multiplicado por menos 2, menos com menos dá mais, então eu vou ter o 2 sobre 3. Aqui, x ao quadrado, x é menos 1, x ao quadrado é 1, então aqui eu vou ter apenas o 2. Aqui eu vou ter, na verdade, o menos 6, certo? Então, é esse tipo de conta que eu tenho que fazer, então nós estamos aqui apenas necessitando fazer essas contas. Então, aqui eu vou ter o 3 ao cubo, certo? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E 27 vezes 2 é o quê? É 54. Então, aqui eu tenho menos 54 dividido por 3. Aqui, 9 mais 2 eu tenho 18. Aqui, 6 vezes 3 também 18, certo? 6 vezes 3 dá 18. Aí, menos o 2 sobre 3. Vai subtrair o 2, só que vai somar o 6, certo? Então, nós temos aqui esse tipo de conta para fazer. Eu gosto de fazer assim, eu vou colocar as frações próximas. Então, eu posso até subtrair as frações, né? Porque 54 e 2, quando eu somo, dá 56. Tudo isso dividido por 3, negativo. Aí, o 18 mais 18 dá 36, certo? Porque 8 mais 8 é 16, então 18 mais 8 dá justamente 36. Menos 2 mais 6. Quando eu somo aqui menos 2 mais 6, isso seria 4. E o 36 mais 4 é justamente 40. Então, a expressão está ficando bem mais simples aqui. E aí eu vou ter menos 56 mais 40 vezes 3, tudo isso dividido por 3. Então, eu tenho que simplesmente fazer a conta aqui. Quanto é que resulta? 120 menos 56 e vai dar justamente 64. Então, a resposta vai ser 64 dividido por 3. E aí, para os nossos alunos que estão no nosso grupo lá da Unicamp, na qual eu passei essa questão com algumas alternativas, você tem que ver ali que 54 dividido por 3 é aproximadamente 21,3, tá? Então, nós tínhamos lá algumas alternativas e essas alternativas ali envolviam intervalos e vai ser ali no intervalo que começa com 20, tá? Um valor entre... Eu acho que a alternativa correta é um valor entre 20 e 25. Mas, para os demais alunos, está aqui a nossa resposta. Nós temos aqui o gabarito da questão.